esse projeto de consolidação e aperfeiçoamento das regras de transmissão, do serviço de transmissão. No entanto, a gente sabe que uma das coisas que melhorou bastante aqui foi realmente a unificação das resoluções, né? Então, fica mais fácil encontrar em documento único. Porém, ainda o que, apesar de ser um aspecto positivo, sempre tem algo a melhorar, né? E isso é visto tanto pelo próprio relatório, que o voto, né, das consultas públicas, você vê que instituições ainda fazem muitas contribuições e a aceitação dessas contribuições ainda são teoricamente baixas, né? Em torno de 35% ali, que está no relatório. Então, eu acho que isso aí já é uma resposta dos agentes, das transmissoras, enfim, né? Que realmente o cenário pode vir a melhorar ainda, melhorando as descrições, deixando mais claro todos os itens, né? Todos os direitos e deveres aí em relação a essas regras. Então, mas o aspecto geral é positivo, a modularização e unificação de documentos é positivo, sim. Em relação à estabilidade e segurança, cai nessa questão das interpretações dos textos, né? Quanto mais claros os textos forem, maior vai ser a segurança em relação ao entendimento da transmissora para executar deixar conforme, né? A ideia é sempre se adaptar e deixar conforme. Então, eu acho que é positivo, sim. Não, só complementando a fala do Alisson, assim, a gente olha o trabalho da ANEEL ao longo dos tempos, aí, pelo menos nos últimos anos, né? Então, eu acho que um dos objetivos é justamente essa palavra, é trazer estabilidade, né, e segurança para o transmissor, para quem vai, né, participar de um leilão, participar de uma concessão, né, e vir conectar seu sistema. Então, e a gente vê que o aspecto regulatório ele vem sendo melhorado, né, ao longo do tempo aí, ao longo dos anos. E como o Alisson falou, sempre vai ter uma coisa ou outra que precisa melhorar, isso é fato. Então eu acho que essa nova reestruturação vai ajudar bastante nessa questão da evolução, né, da nosso quesito de regulação, né, da regulação, né, seria um dos pontos aí de destaque. A simplificação, né, de conteúdo, né, para, de repente, ter um melhor entendimento, uma melhor interpretação, né, e a consolidação de tudo, né? Eu acho que esses 3 pontos são os fundamentais, e a ANEEL ela destaca muito isso, quando a gente olha os relatórios, né, olha as notas técnicas, né, que embasaram toda essa reestruturação. Então, ela está buscando isso. Eu acho que não só no contexto da 906, né? Assim, acho que todo o tema regulatório está passando por isso, né? De ser simples, de ser muito mais coeso, né? E de consolidar de forma geral, né, a discussão. O que eu destacaria na 906, de forma específica, no módulo 4, né, é que esse agrupamento das resoluções, além de agrupar, não foi simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Teve algumas melhorias nos textos, que é perceptível, e alguns até esclarecimentos, principalmente em relação às atividades mínimas de manutenção, aquelas atividades além dos requisitos mínimos, né? Então, dá para ver também que colocaram um item específico para manutenção baseada na confiabilidade, né? Redefinindo ali, ou esclarecendo, né, a forma que isso deve acontecer, como que o agente deve reunir documentos, o que deve ser feito, né, enfim. Então, o ponto de maior destaque para mim realmente é a modularização, unificação do documento e alguns esclarecimentos sobre alguns temas ali que a gente ficava com receio de falar, porque existiam partes em cada documento, né, nas resoluções anteriores. No entanto, também gostaria só de falar aqui que o requisito mínimo de manutenção, ele revogou 669, revogou, né, algumas normas ali, mas nem todas, ficou a 861 para trás, a gente falou outro dia sobre isso,
que lá ele também tratava como sendo o último documento, atualizando em seu anexo, né, a 669 lá. Então, ainda assim, a gente percebe que esse documento aqui, ele tem falhas, né, deve passar por revisões e ir melhorando cada vez mais. Talvez aí seja um desafio, né, principalmente para aquelas transmissoras que têm muitos ativos. E aí, que quanto maior a quantidade de ativos, maior a tua integração com a plataforma do sistema de acompanhamento da manutenção. Então, nesse quesito, eu acho que realmente o prazo é curto. Mas também não pode ser esquecido que alguns desses pedidos, dessas regras, né, elas já são declaradas há muitos anos, agora só está reafirmando. Então, na realidade, do meu ponto de vista, cada um tem que já se adequando já mesmo nas anteriores, né? E agora ir aperfeiçoando junto com o sistema o seu plano de manutenção. O maior desafio sempre será deixar a base de dados atualizada, né? Tanto no lado do agente, quanto da transmissora, quanto no lado do ANS, na fiscalização. Então, o ponto crítico para mim realmente é o prazo, a base de dados para que a gente possa interpretar e saber como tratar dessa informação. E a questão ali, que tem uma questão, não sei se quer deixar para daqui a pouco ali, mas eu vi uma questão no site, no chat, a respeito do acesso, né? Não está liberada a edição também desse plano lá no SAM, né? Exato, essa questão do ofício aí, que pediu o cadastramento das atividades, pô, tem que fazer ajuste no plano e aí está fora daquela janela, né, de 1º de agosto a 30 de novembro, que se tem para fazer esses ajustes aí, incluir esses ativos e tal. E além disso, de estar fora do prazo, não existe a família específica para fazer o cadastramento de serviços auxiliares e sistema de proteção. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, vai gerar muita discussão, né? Porque a gente vai querer colocar para uma determinada família, outra gente para outra, e por aí vai. Então, você tem lá disjuntor, transformadores, reatores, banco de capacitor. E aí, o que vem a dúvida também é o seguinte: nesse momento, esse ofício está solicitando informações de serviço auxiliar e proteção. Mas, e os outros equipamentos que nós temos? Por exemplo, TP, TC, para-raio, né? Que eles têm plano de manutenção, segue uma rotina de cada transmissora também, e, de fato, hoje tem transmissora que coloca isso para um disjuntor, tem transmissora que coloca para um transformador, tem transmissora que não coloca, não deixa de fazer a manutenção, claro, mas não coloca. Então, aí cria um ponto de dúvida, né, em relação a, pô, como que vai ser feito esse cadastramento do serviço auxiliar? Cada transmissora já tem uma proposta, né, avalia o plano, avalia o que tem no SAM e já consegue vislumbrar alguma forma de atender. Mas, agora, é coerente, por exemplo, você colocar atividade de serviço auxiliar para um transformador principal lá, você já tem transmissora que tem 25 atividades para o transformador, tem outras que tem 100 atividades para o transformador, já por meio de AMMs, né? Aí você estende essa informação até lá no teu retificador, no teu banco de baterias, não faz muito sentido, né? Uma vez que poderia ter a família específica, prestar informação específica. E assim, avaliando assim de forma rápida, a TBE, ela conta com entre 10% e 12% das atividades de manutenção, dos tipos de atividade de manutenção, elas pertencem ao serviço auxiliar. Então, você vê que a gente realmente tem uma preocupação com isso, faz teste no banco de bateria, faz teste no retificador, no gerador diesel, semanal, mensal, historias, anotações, medições e tudo mais. E aí acaba que tendo essa parte dessa burocracia de informar isso de alguma maneira, né? E como que vai ser isso? Tem que colocar todos os itens, né? A gente viu ali nos relatórios que tem
empresas que têm mais de 100 mil ações cadastradas. E mesmo assim, se for avaliar bem, talvez nem todas as ações estejam lá. Não quer dizer que a empresa que tem 30 mil ações não faz a mesma manutenção ou até, né? Então, essa comparação da quantidade de AMMs que é colocada no sistema do SAM, para mim, ela não é uma boa base para saber se a manutenção está em dia ou não. Cada transmissora definir, né? A princípio, seguir o que eles estão pedindo aqui, que é um link de acesso onde você encontra os laudos. Então, em suma, seriam todas as atividades de manutenção que foram substituídas ou não foram executadas e em razão disso ela tem laudo. Então, lá agrupar, através desse link, essas informações e dar o acesso apenas para isso. A Informa já soltou um comunicado, né, para todos os clientes dela e ponderando o que o ofício estava falando e já propondo algumas soluções. Então, inclusive no documento já tem um desenho mais ou menos de como você pode disponibilizar esse acesso para um cliente externo, no caso seria a ANEEL. Né? Então, assim, eu acho que a ferramenta hoje ela atende o Grupo Cortez, assim, o seu processo de OIM, tá? Eu até, no nosso bate-papo outro dia, até brinquei com vocês, atividades a gente já faz, a informação está lá, né? Se eu precisar integrar isso com uma outra plataforma, no caso o SAM, de repente eu preciso de um prazo para fazer adequações e alguma triagem que de repente é necessário, né? Mas no contexto geral a plataforma atende muito bem aí os planejamentos aí e a política de manutenção da Corteza. Período antes mesmo de ter esse foco na própria 669, nós já formatávamos o plano de manutenção da TBE, né? Então, a vantagem de ter o sistema integrado, assim, de gestão, é que realmente as alterações, as adaptações, elas se tornam um pouquinho mais fáceis. Não quer dizer que não é trabalhoso, não, é trabalhoso também, mas se torna um pouquinho mais fácil. Porque a ferramenta em si, ela é pensada para atender esse lado regulatório, né? Então, realmente tem vantagem, sim, no sistema. E só para ter uma ideia, você pega um agente que tem 1.000 ativos gerenciados pelo SAM, para cada um desses ativos você pode ter lá 10, 15, 20 ações, né? Então você começa a multiplicar a quantidade de ações e como é que você controla a periodicidade, os esquemas de serviço, os tipos de trabalho. Então, fazer isso hoje na mão, né, demandaria uma equipe muito grande, tanto na parte de controle interno quanto a parte do controle externo. Então, o software de integração nesse quesito, ele auxilia bastante. E aí, tendo em vista esses pedidos, por exemplo, agora, acho que o Rodrigo pode falar melhor que eu, mas a Informa preparou aí um EQM Report Web para atender a providência número 7. Perfeito. Então, a gente já tem uma base de dados, a gente já faz manutenções, já tem os critérios estabelecidos, e mediante um pedido de acesso, a Informa vai oferecer uma maneira, né? E aí essa maneira, claro, que depois ela passa pela avaliação interna da TBE e de outros clientes, e quem quiser vai aderir à facilidade, né? A solução, exatamente. Então, nesse quesito, eu vejo que o banco de dados do sistema de manutenção é muito importante, e quando você consegue, de fato, extrair indicadores, relatórios e ter a facilidade de integração com os sistemas externos, a exemplo do INS, né? Então, realmente é uma vantagem. Anos é que se acelerou. Hoje a competitividade ela é muito grande.
Hoje, quem está na área de geração tem que ser competente. Nós temos realmente muitos players aí no mercado e temos que dosar, né, demanda com oferta, né? A Atiaia, por exemplo, né? A Atiaia hoje ela quer ser um provedor de soluções de energia renovável. Nós mudamos a nossa marca recentemente de Atiaia Energia para Atiaia Renováveis, justamente em função dos projetos que nós estamos desenvolvendo, né? É lógico que nós vamos continuar também na geração hidráulica. A gente está com o pé no mercado regulado e com quase 2 no mercado livre. Nós estamos realmente buscando o nosso cliente. Nós queremos prover essas soluções de energia e estar mais próximo dos clientes. Nós não fazíamos isso antigamente, porque nós não precisávamos. Nós estávamos no mercado regulado, nós tínhamos contratos de 30 anos, né? Então, agora não, nós estamos, além de estar hoje com 9 plantas de usinas hidráulicas, nós temos mais de 1 gigawatt de projetos, desenvolvendo projetos na área de eólica e na área de solar. Já devemos iniciar o primeiro projeto solar o ano que vem, né? Então, realmente, a competitividade ela é muito grande, né? E as fontes de energia renováveis, você tem que ter um parque misto mesmo. Você tem que ter hidráulica, eólica, solar, daqui a pouco baterias te ajudando, e aí vai, né? Tem muita coisa que vai sair pela frente aí que a gente vai olhar com carinho para poder também implementar na empresa. O que eu posso resumir no final das contas é que as empresas têm que ser competentes, têm que estar sempre realmente alinhadas e antenadas com o mercado, porque a concorrência só vai aumentar. Isso 40 anos atrás e hoje tem alguns itens que não mudam, né? Então, você tem que ter plantas bem construídas. Não adianta só o projeto ser bom, ele tem que ser bem construído também, né? E, de preferência, com alto fator de capacidade, né? Não adianta você ter, por exemplo, 30 megas instalado e gerar 10 na média, né? Então, você tem que buscar um fator de capacidade adequado, né? Usinas com excelência na operação e manutenção. A área que eu hoje sou diretor, trabalho nela há muitos anos, inclusive vim de uma empresa que trabalhava nessa área, né? A gente vê as diferenças de você tocar uma OM, né? Operação e manutenção. Você tem que tocar com bastante seriedade, ter equipamentos que possam indicar os defeitos, né? Como um localizador numa linha de transmissão, ou bons relés, né? Colocados vários tipos de relés colocados de formas corretas, né? Vários sensores, né? Então, você tem que ter, nós temos, eu acho que toda empresa tem que ter um COG. Se ela tiver mais de uma planta, a partir de 2, 3, 4 plantas, ela precisa ter um centro de operação da geração. É o caso da Atiaia, né? Ele tem que ser moderno e com alta tecnologia. Nós temos já, desde 2007, desde dezembro de 2006, que a gente entrou com a primeira planta em operação. Nós já estamos migrando, na verdade, praticamente para o 4º centro, porque você tem que estar antenado com as tecnologias existentes e realmente fazendo digamos, um retrofit, né? Você melhorando a qualidade. Muitas vezes você muda tudo quase, né? A próxima mudança nossa, que está em andamento, ela vai exigir, inclusive, que a gente mude de local. A gente precisa de um local mais espaçoso, né? O centro de operação da TI fica em Cuiabá, no Mato Grosso, e nós estamos já em uma área contratada e vamos já começar essas reformas e fazer um centro ainda mais moderno. Mas o que mais importa não é a área que você está instalado, é a tecnologia dos equipamentos. E, evidentemente, mais importante ainda são as pessoas que estão lá dentro, né? Nós temos um quadro, e eu acho que uma empresa, para ter uma grande competitividade, tem que ter pessoas altamente competentes, ter treinamentos, está sempre se reciclando, né? Porque a gente sabe que a reciclagem é importante. Toda vez que entra uma planta nova, tem um equipamento diferente, e você tem que estudar aquele equipamento, é um inversor, é um relé diferente, aí você uma unidade hidráulica diferente, você tem que realmente estar bem antenado com isso, né? Assim, em resumo, seria
exatamente isso. E outra coisa que eu acho importante, e a Tiaia já entrou bastante nessa área, é o ISG. Tem muita gente que acha que o ISG é apenas 3 letrinhas, né? Ou a ESG no Brasil, né? Que é a ambiental, social e a governança. Sempre teve uma boa governança, sempre foi bom na área ambiental e sempre fez coisas sociais. Nós estamos implementando melhorias nos nossos programas, aumentando, inclusive, a gente costuma falar que o S de social não é só social do pessoal no entorno dos empreendimentos, não. Os nossos colaboradores, a segurança de trabalho deles, o S também é de segurança, né? É muito, muito importante. Então, a gente trabalha isso diariamente. E isso aí vai melhorar a nossa competitividade. Nós vamos ganhar muitos clientes com isso, eu não tenho dúvida disso. Como eu falei, nós temos um centro de operação onde você tem um sistema que funciona lá, que é o supervisório, né? Aí, na área de manutenção, a gente só fazia com o SAP, tem um módulo no SAP chamado PM, e outras pessoas utilizam outros sistemas, né? São vários sistemas que tem no mercado aí. O que nós começamos a notar? A gente começou a ter necessidade de ter uma gestão melhor sobre os ativos. Nós não conseguíamos, muitas vezes, depois de 1, 2, 3, 4 anos, saber aonde que foi. Vamos supor, deu um problema numa turbina, foi na 1 ou na 2. O sistema que nós tínhamos não falava qual dela, falava problema na turbina. E agora? Foi na 1 ou na 2. Quer dizer, aí passamos a fazer muita coisa manuscritas, muitas planilhas em Excel, que é as planilhas que o pessoal mais usa, né? Aí falamos assim, olha, nós precisamos arrumar um sistema que nos ajude aí, que nos ajude a continuar crescendo, porque não dá para crescer se não tiver uma gestão da ON muito eficiente, né? E aí nós começamos a pesquisar o mercado. Naquela época nós montamos aqui um time, né, formado pelo pessoal da operação manutenção e com o pessoal da TI aí de Recife. E começamos a procurar no mercado soluções que tinham no mercado que pudessem resolver os nossos problemas, as nossas dores, né? E fomos em vários, nós realmente, não vou nem citar quantos, mas nós fomos em mais de 8 proponentes. Todos eles tinham uma solução. Alguns uma solução que era melhor para nós, outros com soluções que não nos atendiam. Nós sentimos que a gente precisava criar uma base de dados padronizada através da digitalização. Nós tínhamos muitas planilhas de Excel que se cruzavam com o SAP, que se cruzavam com o sistema supervisório, né? Nós precisávamos ter KPIs automatizados e cadastro técnico de ativos, tudo automatizado, para realmente saber aonde que estavam tendo as ocorrências, que turbina que foi, que peça da turbina, não é a turbina em si, que pecinha da turbina, que pecinha do gerador que teve lá, da UHL, da UHR, que relé que foi, que ocorreu ali, né? Realmente saber aonde atacar, né? E se isso vai se repetir ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, né? O pessoal chama de metodologia PLPC, né? Planilha para lá, planilha para cá. Essa metodologia ela não cria uma base para depois você chegar com inteligência artificial, para você chegar com Big Data, para você chegar com a capacidade de trabalhar em cima de universidades estruturadas. Então, eu sempre vejo que essa abordagem de dizer, olha, eu preciso colocar ordem na casa, eu preciso ter certeza que eu sei o que é que está onde. Para mim, é a base de qualquer transformação digital. Dizer, olha, eu tenho um processo transacional que funciona. Concordo plenamente. E, assim, outras necessidades que a gente tinha era de aumentar a produtividade das equipes de OM, né? Porque a gente precisava de ter mobilidade em campo, né? E a eliminação dessas planilhas que eu já tinha citado. O que acontecia? A gente não tinha nada no campo. O cara ia lá, vamos supor, o cara ia no vertedor, no caso das hidráulicas, né? O cara ia na tomada d'água, tinha um problema lá, ele anotava no papel. Aí ele pegava uma peça, muitas vezes ele substituía lá tal, e não dava baixa no SAP porque ele fez tudo manual. Hoje não, com o sistema que ficou pronto, a gente faz tudo com tablets, na hora que o cara entra, mesmo que não tenha Wi-Fi no local, na hora que ele chega na sala de manutenção, você já atualiza automaticamente os sistemas. Isso a gente sentia muita falta. A parte de mobilidade era realmente
calcanhar daqueles. Todas as vezes que eu tinha um relatório, que eu tinha uma auditoria, por exemplo, de uma empresa que a gente sempre contrata anualmente, vinha que a gente não tinha um controle muito bom de estoque. Né? Por quê? Porque a pessoa tirava e não dava baixa. Agora não, é tudo automático. Nós temos código de barras nos almoxarifados agora, que ele veio junto com um projeto, que a gente chama de projeto DEMAI, né? E com isso, hoje fica muito fácil de você controlar tudo, todas as instalações, externas e internas, né? Isso era uma das coisas que a gente sentia muita falta. Estruturar essas informações também com as áreas da empresa que tenham sinergia com a OM. Por exemplo, a gente está com o meio ambiente. O meio ambiente ele é vinculado, inclusive, na minha diretoria, né? Porque é onde você sempre construiu, não sei o que, você acaba tendo que usar o meio ambiente, né? Nós estamos fazendo a integração, o projeto DEMAI vai integrar, o cara tem uma gestão boa do meio ambiente, saber quando uma licença vai vencer, quando não vai vencer, e também vamos integrar também a parte de segurança do trabalho. Então, são coisas que a gente já está trabalhando nisso aí, que vai melhorar ainda mais o sistema, né? Na operação, a gente já sentiu os ganhos. Dentro do centro de operação, nós já sentimos. Os registros são rápidos, né? A disponibilidade das informações também são mais rápidas, né? E na manutenção, já estamos começando a ver também a padronização, a fluência das ordens de serviço, né? Que a gente tinha talvez problema, a gente não fechava, a gente abria uma ordem de serviço, terminava o serviço e ela não era fechada. Porque aí nós temos, como você tem a mobilidade em campo, você já faz as coisas muito mais rápidas, no momento oportuno, tá certo? E com isso, esses são os primeiros ganhos que nós tivemos assim de imediato. Sem inteligência artificial, eu não quero mais anotar no caderninho, como diz o outro, né? Eu quero receber as informações falando o que atuou, quando atuou, e a última vez que atuou, né? E aí a penúltima vez, para me saber se eu tenho que trocar antes da hora, né? Vou fazer uma manutenção. Opa, esse aqui, cada 90 dias atua, então não quero mais ele, né? Vou usar um outro sistema aí, vou mudar o equipamento, né? E aí vai. Essa é a petição, mas ela só funciona com inteligência artificial, não tem outra forma. Eu acho o seguinte, o projeto DEMAI, já que eu dei o nome do nosso projeto, é como se fosse um corpo humano, um corpo. E a inteligência artificial é a cabeça. Então, hoje, nós não temos essa cabeça ainda, nós temos o corpo. E aí os nossos técnicos, os nossos engenheiros, os nossos eletrotécnicos, mecânicos, todo mundo que está envolvido na manutenção e na operação, o que eles fazem? Eles dão informação, eles pegam a informação do que vem embaixo, que agora é uma informação muito melhor, e aí vai ter algumas cabeças analisando para ver o que ocorreu. A gente quer que essa cabeça da inteligência artificial seja implementada para a gente já receber as informações quase prontas. Nunca vai ser prontas, mas vai facilitar muito a vida dos coordenadores e dos técnicos de manutenção. Vai facilitar demais. A gente já teve que mudar alguns equipamentos, né? Então, equipamentos têm que ser de qualidade. Muitas vezes, digamos, você gastou aí 200 milhões numa usina e tinha um lugarzinho que você gastou 100 mil reais que está um problema danado, né? E a gente não pode deixar de vender energia. A qualidade e a continuidade da geração, ela tem que ser constante, né? Se tiver água, você tem que gerar. Se tiver sol, você tem que gerar. Se tiver vento, você tem que gerar. Então, eu acho o seguinte, as empresas têm que buscar realmente sistemas como esse do projeto DEMAI, senão eles vão ficar para trás, porque é a melhor forma de você aumentar a vida útil dos ativos. Isso eu tenho certeza absoluta que nós vamos aumentar a vida útil dos ativos. Não é só você ter a gestão em si, isso é uma gestão de longevidade, vou deixar meu ativo mais longo, né? A turma fala assim, é corrente no mercado que os equipamentos de uma elétrica duram 30 anos. Isso não é verdade. Eu mesmo operei hidrelétricas por mais de 50 anos. Então, o que você faz? Você olha os ativos, evidentemente, que você vai ter um problema ou outro que você vai ter que atuar, né? Antigamente, as pás de rotor de turbina eram tudo aço carbono. A areia comia tudo. Hoje é aço inox. Mas aí o problema vem
tem em outro lugar, né? Então, a gestão do ativo é muito importante por isso, saber o que está acontecendo com ele. Você dá manutenção e fala, opa, até o ano que vem, daqui 1 ano, eu não vou ter problema. É isso que a gente quer. E se tiver algum problema, eu vou resolver em 12 meses. Eu não quero que durante esse período eu tenha um problema, que eu vou ficar, por exemplo, 1 mês, 2 meses sem funcionar uma linha de produção, né? Então, tem que pensar na usina. A usina é uma indústria, não é uma linha de produção. Se eu tiver 3 máquinas, eu tenho 3 linhas de produção, né? Se você parar por falta de água é uma coisa, se você parar por falta de competência, ou por falta de equipamento, ou porque você não tem uma boa gestão de OM, é muito ruim. É o dilema, né? São os desafios que tem o regulador e a distribuidora, né? Nessa relação junto com o ativo, né? Então, aqui nós temos, de um lado esquerdo, o regulador, no Brasil é a conhecida ANEEL, do lado direito, a distribuidora. Então, quais são os desafios que tem a ANEEL hoje na concessão, né? E ainda não entrando um pouco na parte de ativos? Fiscalizar a qualidade do serviço e do produto, né? Esse é o grande objetivo que tem o regulador em representação ao consumidor. Por outro lado, a distribuidora, justamente por atender essa fiscalização, ela precisa atender os índices regulatórios, aquilo que está em contrato de concessão, aquilo que está em resoluções, né, que são revisadas a cada ciclo tarifário. A ANEEL também tem como responsabilidade homologar as tarifas. E detalhe, justas e módicas, né? O justo vem de justiça de fato, ou seja, o retorno de capital esperado por aquilo que o acionista coloca na concessão. E módica, porque o regulador ele busca aquela tarifa baixa, barata. Aqui tem um viés um pouco de eficiência e de produtividade, de aumento de produtividade. Então, veja que enquanto, por um lado, você tem aquele conflito de interesses do acionista querer, de fato, aumentar os seus ganhos, por outro, tem um regulador que busca aquela tarifa justa, né, e que seja módica também ao mesmo tempo. Então, a distribuidora, nesse ponto, ela precisa o quê? Manter o sistema, repor os seus ativos, atender o crescimento da rede de uma forma geral. O regulador, por outro lado, também busca a eficiência, procura buscar uma eficiência setorial em um monopólio natural. Brasil, isso eu posso falar com uma certa confirmação, por ter estado um tempo fora no exterior. Brasil é um modelo de regulação muito espelhado, né? Tem países, inclusive, que estão agora iniciando o que a gente iniciou um ciclo tarifário lá em 2003, né? Lá no primeiro ciclo tarifário tem países que estão iniciando agora, né? Justamente se espelhando em modelos tratados pelo Brasil. Então, veja que a gente, por natureza, tem esse monopólio natural, mas o regulador, ainda assim, promove essa competição, né? Competição saudável. Veja que aqui nós temos, por exemplo, na Enel, junto com outros grupos setoriais, a gente tem troca figurinhas semanalmente, né? Nós temos conversas semanais com nossos pares, né? Por quê? Porque o jogo aqui se ganha quando todos nós busquemos eficiência e não quando um busca e outro não busca aquela eficiência, porque pode ser, para aquele que não está buscando a eficiência, o consumidor daquela concessão pode ser penalizado, né? Então, essa competição que é provocada pelo regulador, ela é muito saudável dentro desse jogo, né? E a distribuidora, ela busca o quê? O equilíbrio, a sustentabilidade da remuneração para a concessão. Veja bem, para a concessão. Não é para o investidor, é para a concessão. Aqui, distribuidora e ANEEL são corresponsáveis pela concessão perante a lei. Então, é um trabalho quase que em parceria. E aqui a gente chama a atenção é você ter o quê? Informações tempestivas, dados consistentes com origem, a conciliação físico-contábil, ou seja, eu preciso ter respaldo no físico, no contábil e no laudo. E ele chamou a atenção, que é o que a gente tem implantado aqui no Grupo Enel, que é a conformidade regulatória. Ou seja, como que é o teu controle desse ativo desde o início, naquele momento que eu falei, da idealização daquele ativo até o reconhecimento da tarifa. Você tem controle sobre esse cara? Que tipo de política tem a tua empresa
para você ter esse controle. Então, ele está falando aqui de conformidade regulatória. Isso, para o regulador, isso aqui não foi uma elaboração nossa, tá? Isso aqui foi um copy-paste que a gente fez desse evento. Então, o regulador ele chama atenção. Se tem conformidade, é porque querem fazer a coisa certa. Então, eu vou simplificar o processo, né, de fiscalização. Isso é um pouco intuitivo. Se você tem controle e você demonstra através de dados, não tem por que o regulador perder tempo com você ali para determinados assuntos. Ele vai atrás de outros assuntos, em assuntos de eficiência e não em assuntos de qualidade da informação. O contrário também ele deixa muito claro para todo mundo. Se não tem conformidade é porque você não está decidido a cooperar. Então, aqui eu posso pesar a mão na fiscalização, né? É duro, mas é, de fato, responsável perante a esse equilíbrio da concessão, que envolve muitos interesses, né? E aqui tentando isolar os conflitos de interesse. Esse tipo de regulação que é feito na distribuição de energia elétrica do Brasil, que é a regulação por base de remuneração, ele tem um porquê da gente chegar a esse ponto, né? Nesses setores em que o monopólio natural é inevitável, quer dizer, onde seria negativo, seria prejudicial à sociedade se a concorrência fosse restrita. Imagine que você qualquer pessoa pudesse colocar uma empresa de caminhões de lixo. E aí, ao longo da noite, a gente passasse a noite todinha acordado com aquele barulho dos caminhões de lixo passando na porta da gente, cada um para pegar o lixo de um prédio diferente e fazendo aquela confusão, aquela algazarra toda. Ninguém ia dormir nessa cidade. Então, a gente precisa criar algumas regras e limitar a competição e limitar a entrada de agentes naquele setor. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque isso é o melhor para a sociedade. Mas, em compensação, quando a gente faz isso, o Estado, seja diretamente, seja através de uma agência, que é como tem sido feito de maneira mais moderna, o Estado precisa participar daquele setor, criando algumas regras para evitar que esse monopólio se volte contra o consumidor. Isso vai acontecer na distribuição de gás, isso vai acontecer na coleta de lixo, isso vai acontecer no transporte público, isso vai acontecer em muitos setores, isso vai acontecer também no setor elétrico. E a ideia de usar a base de remuneração é uma ideia de criar o melhor incentivo possível para que o investidor queira continuar permanentemente investindo para oferecer o melhor serviço ao cidadão. É um sistema em que os sinais vão sendo dados paulatinamente, e eles são sinais econômicos de incentivo a um determinado comportamento, que é o comportamento de valorizar o serviço que está sendo feito para o consumidor, e se esse serviço depende de investimento em ativos, que esse investimento seja feito. Agora, como é que eu meço se o investimento foi feito? Eu só tenho um jeito, eu tenho que ter alguma base de medir. Existem outras formas, outros caminhos regulatórios que não passam por base de remuneração. É possível também, mas esse caminho de base de remuneração é um caminho moderno, é um caminho que vem melhorando nos últimos 50 anos, e hoje ele tem sido usado em muitos países, em muitos setores diferentes, com bastante sucesso. De como que o regulador faz a valoração da base de remuneração, né? Então, nós temos dois grandes passos. E durante esses dois passos, ele usa a famosa BDGD, que a gente vai entrar e adentrar um pouco, inclusive, para o objeto desse webinar, né? O primeiro passo é o da fiscalização física. O regulador ele vai em campo. Atualmente, por causa da pandemia, ele tem utilizado fiscalizações remotas, inclusive até transferindo a responsabilidade de respaldo do que aquele ativo está em campo para a distribuidora, né? Então, e como que ele faz essa fiscalização remota? Me respondam vocês. Através de dados, de informações. Inclusive, ele faz a verificação se o teu dado está correto com aquele dado que você enviou há um tempo atrás, né? Veja que até nesse aspecto é elementar. Parece trivial, mas não é trivial. No final, vocês vão ver, no Grupo Enel, a gente gerencia aproximadamente 30 bilhões de dados em processamento, não é de armazenamento. Ou seja, são 30, como diz o espanhol, 1.000 milhões de dados em processamento. Então, você imagina como que a gente consegue ter controle dessas informações e trazer para o regulador no ciclo tarifário. Não só no ciclo tarifário, anualmente. Não só anualmente, extraordinariamente, ele pode a qualquer momento pedir para você essa informação, né? Então, a gente precisa estar preparado. E essas informações, elas estão de forma resumida nessa lâmina aqui que eu trago para vocês. É através de uma fiscalização da base física, depois ele passa a verificar
se o que está em campo está na minha base física, ou seja, está nos meus controles de engenharia, né? E verifica também esse mesmo ativo, essa mesma informação na base contábil. O processo digamos, de conciliação, que a gente chama, para começar a trabalhar a informação, é aquilo que está conciliado, é aquilo que eu tenho a interseção entre bases. Ou seja, o que eu tenho na física e não tenho na contábil, opa, disclaimer, por que que eu tenho, a princípio, na física e não tenho na contabilidade, né? Aqui eu posso ter um questionamento do regulador. O contrário é pior. O contrário é, eu não tenho na engenharia, eu não tenho um respaldo daquele ativo e o meu contador considera ele nos livros contábeis. Parece um pouco bobo, né? Mas, pessoal, trabalhar com 30 bilhões de informações, isso pode acontecer. E o que a gente tenta é diminuir, é evitar, na verdade, evitar que esses dois extremos que vocês estão vendo aí na figura do lado esquerdo, eles se eliminem, né? Então, tem uma regrinha aqui embaixo, não vou entrar em detalhe para sanear essa informação, e aí ele chega, digamos, numa prévia para cálculo da base de remuneração. E aí ele separa essa base em duas grandes bases, uma base incremental, que é aquela base dos ativos imediatamente anteriores 5 anos, né? Ou seja, durante os 5 anos passados, ou 4 anos, a depender do contrato de concessão, eu fiz aquele investimento ex ante. Ex ante por quê? Porque eu não tenho tarifa ainda. Eu faço investimento e recebo tarifa depois, né? E aqui eu preciso defender os investimentos que eu fiz durante 5 anos passados. Mas aí já vem uma primeira fortaleza do modelo brasileiro. Ele blinda parte dessa informação, porque foi uma informação já exaustivamente fiscalizada no último ciclo tarifário, que é a base blindada. Aqui o trabalho que ele tem é o quê? De atualizar por inflação, de realizar as baixas daqueles ativos que saíram, né, de campo ou chegaram à sua vida útil completa, e atualização também da depreciação, porque os ativos estão se depreciando. Então, ele faz essa movimentação da base blindada, ele blinda isso para você, para o investidor. Isso traz um pouco a sinalização que o Ismar falou, o de segurança do modelo, ou seja, não é tudo ou nada, não é tudo que está em jogo, não. É uma parte que o regulador quer ali te provocar, de fato, e aumentar um pouco a tua capacidade produtiva e de eficiência, que é na base incremental. O slide anterior é a forma como a gente apura a base de remuneração de forma muito, muito macro, né? Muito tentando aqui trazer um pouco de didática. Aqui é como mais ou menos o modelo funciona em termos de recuperação de capital. Quem está planejando um investimento precisa ter isso aqui em mente, ou seja, o cara da área técnica, ele precisa saber que tem revisões tarifárias. Ponto. Tem que saber que tem revisões tarifárias, porque isso faz parte da regra do jogo e da recuperação de capital e da sustentabilidade daquela concessão. Então, eu trago aqui uma definição que a gente chama que é margem tarifária, que é dada pela remuneração, mais uma cota de reintegração, que é a depreciação, mais uma anuidade. As duas primeiras parcelas eu chamo mais atenção, que é a de remuneração e a depreciação, que são os ativos mais elétricos, né? Que tem mais peso na tarifa. A anuidade é para a parte de ativos não elétricos, que tem uma regrinha, não vou entrar tanto em detalhe, para a gente não se alongar tanto, porque o meu objetivo aqui é mostrar um pouco a figura de baixo. Então, a remuneração ela é dada por um valor de uma WACC pré-estabelecida, que é a taxa interna de retorno regulatória, multiplicada por uma base líquida. É um modelo contábil, sob um regime de price cap, que é o que a gente está chamando aqui atenção. Modelo contábil, vocês já perceberam, né? O regulador ele vai no detalhe, ele vai na contabilidade, ele vai no físico, ele vai na contabilidade, ele vai no campo. Então, isso é um modelo contábil. Sob regime de price cap, é que ele fixa uma tarifa teto. E sobre essa tarifa, a variação da tua receita vai depender da recuperação de mercado que você tem, tá? Entre anos, ok? Então, a depender do mercado, a gente aufere mais, se cresce, aufere mais, se decresce, aufere menos. O importante é o quê? É que a soma desses quadrados azuis, a valor presente, deve ser superior à minha taxa interna de retorno, ou o meu VPL, ou o meu valor presente, líquido, do dispêndio do investimento, né? Então, aqui a gente traz uma ideia, imagina o início do investimento. A regra é o seguinte, ex ante, iniciei ali o investimento, não tenho tarifa ainda para aquele investimento.
Eu só vou ter tarifa para o investimento na próxima revisão tarifária. Então, aqui já começa uma primeira variável, né? Em que momento eu vou iniciar esse investimento? Qual é o benefício técnico que ele tem para a rede, combinado ou concomitante ao benefício de recuperação de capital? Quanto mais antes eu realizo esse investimento, menos recuperação eu tenho disso aí. Por que isso é importante? Só para o lado do acionista? Não. Para a concessão, porque isso vai me tornar também mais eficiente no futuro. Eu vou obrar com mais eficiência e com mais produtividade. Então, essa é uma primeira variável, né? O tempo. E detalhe, pessoal, tudo isso aqui são dados. Você multiplica isso em 30 bilhões de dados aparecendo constantemente em processamento. Então, a partir da próxima revisão tarifária, eu tenho essa margem tarifária, que é no valor do ativo já depreciado, e a cota de reintegração. Quando eu tenho uma taxa interna de retorno, aqui para os financeiros, quando eu tenho uma taxa interna de retorno equivalente ao WACC, é o que a gente chama de EVA zero. O EVA ele é positivo, o EVA ele é maior ou igual a zero. Quando existe essa situação, é o que a gente classifica de um investimento sustentável. Ou seja, eu tive o dispêndio, ainda que eu não tenha recuperação tarifária no início do período onde está marcado aí com esse X vermelho, no total, como a gente faz investimentos de longo prazo, aqui não é varejo, ninguém faz de curto prazo, no final eu tenho a recuperação daquele capital. E atenção para o que o Ismar falou, as baixas do bem que ainda estão por depreciar, que interrompe esse fluxo tarifário. Um abarroamento vai interromper esse fluxo tarifário. Então, não é trivial, não é cara crachá, não existe aquele, barrou, então eu tenho aquilo ali garantido, coloca na tarifa que aquele investimento vai estar garantido. Não, isso faz parte do risco também da distribuição. É um modelo médio, não é um modelo individual, né? Ou outro ponto também que é importante, a tomada de decisão de você substituir um ativo que ainda está em uso, contabilmente falando, né? Isso é muito importante você ter em conta. Então, imagina a quantidade de variáveis sobre um volume imenso de insumos, né? Passando, Léo, e aí eu concluo aqui a minha parte mais, digamos, de negócio, de remuneração, o que a gente tenta nesse slide aqui é resumir o anterior. A gente busca o quê? Realizar o cálculo da taxa interna de retorno dos fluxos, né? Aí aqui é só trazendo um gráfico, tentando ser um pouco mais didático. Imagina que no instante zero, se o mercado fosse líquido, eu pudesse tomar a decisão de sair do setor de distribuição e colocar isso num fundo imobiliário, o meu custo de oportunidade é a minha base neta, é o meu ativo ali ainda por depreciar, né? Então, ali eu tomo a minha decisão, não, continuo. Por que eu continuo? Porque eu tenho uma recuperação de capital, porque eu tenho um EVA positivo, que está aí à direita, que é a diferença entre o que o regulador me reconhece na tarifa e o que de fato está ocorrendo na realidade. E aí como que realizar, né, todos esses cálculos, com todos esses ativos, com essa quantidade de obras que vai impactar na minha tarifa no futuro, se não for aparelhados, né? Aqui, por mais que a gente tenha o melhor especialista do mundo, a gente não consegue dar um passo sequer numa decisão tão difícil como essa. Eu preciso de quê, pessoal? De sistemas, minimamente. Preciso de integração de sistema. Eu preciso ter apoio de sistemas que possam me ajudar nessa decisão. E aí nós temos sistemas que veem baixas sistemas que fazem predições e estocástico para analisar essas baixas futuras. Sistemas que nos apoiam para detecção de anomalias de cadastro físico, que aí é uma iniciativa, inclusive, que a gente tem aqui a honra de ter a Informa como dentro desse portfólio dos seletos fornecedores, participando do desenvolvimento desse robô. A gente chama robô, é um robozinho, né, Ismar? É um robozinho que vai detectar as anomalias dos nossos cadastros, né, físicos com viés regulatório. O Grupo Eno tem um viés muito forte. Já estamos em voo de cruzeiro? Não, nós estamos em voo ascendente, né? Nós sabemos que tem muito ainda por caminhar, tem muita coisa por analisar, tem muita coisa para evoluir, mas a gente está ali pouco a pouco,
se preparando, né? Temos políticas voltadas para a cadeia de ativos ali, e a regulação faz parte dessa cadeia, não só no fim da linha, mas inclusive no apoio às áreas ao longo de toda aquela cadeia, né? A gente é uma área, de fato, que tem essa proação com as áreas, então nós temos política, nós temos governanças aqui definidas, com responsabilidades ali de cada área. Nós temos a conformidade, que é uma figura que eu me apaixono muito por ela, porque, de fato, é importante, né? Ali você tem o cheiro junto com o teu amigo, engenheiro que está executando a obra, num viés regulatório, ali certificando aquela obra dele. Cara, essa tua obra foi boa, então imobiliza. Esse é o conceito da conformidade, né? E nada mais, pessoas que precisam estar engajadas, né? Um engajamento, isso aqui é um trabalho contínuo, frequente e eterno. Aqui sempre a gente procura, junto à alta liderança, ter um budget, né, para esse tipo de coisa, né, sempre treinando os nossos colaboradores. Eu não estou falando só regulatório, estou falando de toda a cadeia de ativos, né, e tecnologia, que são as ferramentas que a gente precisa ter para nos auxiliar. A gente tenta, da melhor maneira possível, assim, fazer essas programações envolvendo não só a parte da operação e engenharia, mas também quem está em campo, né? Quem está ali, vamos dizer assim, com a dor, né? Quem vai estar ali com a missão de estar executando essas atividades, né? E aí, como a gente tem essa solução embarcada no equipment, né? A gente consegue conciliar bem essas programações, tá? A gente sabe que a gente tem essa facilidade tanto nas SIs quanto nas OS, né, para as programações. Então, essa solução aí que vem embarcada no equipment nos ajuda bastante até essa conversa entre operação, manutenção e regionais, né? Sempre no fechamento do ano, tá? A gente fecha as datas com a manutenção, tá? Com as regionais, tá? Então, a gente envolve as equipes, envolve os engenheiros locais, tá? Com essas datas, e aí a gente já tem essas programações pré-estabelecidas para o ano, tá? No decorrer do ano, aí, as regionais, elas entram em contato junto com a equipe de operação, aí, com o Vinícius, né? E aí essas programações, elas vão sendo feitas à medida em que a programação vai chegando, tá? É algo bem dinâmico assim mesmo, tá? Então, a gente tende a realmente não deixar para fazer a programação em cima da data, tá? Então, sempre no fechamento do plano, as equipes, elas já têm aí a noção, né? Já têm o conhecimento de quando é que as manutenções previstas na resolução precisam ser executadas. A questão da comunicação entre operação e manutenção é um ponto-chave. Ela é algo que tem que ser dado uma tratativa bem cuidadosa, porque ela precisa ser uma comunicação eficiente, ela precisa ser capaz de atender os dois lados de maneira que você consiga atender tanto os seus requisitos que você tem pelas regulações e que você consiga executar as atividades de acordo com o planejamento mínimo adequado pelaquela sua equipe de manutenção. Então, é justamente nesse foco, nesse gap, que eu atuo aqui na CIMI, né? Basicamente, eu faço no linguajar mais popular o meio-campo entre as duas áreas, entre a operação e a manutenção, de maneira que a gente possa fazer uma comunicação adequada e que seja bom para os dois lados, porque essa é uma questão que vai impactar diretamente na nossa gestão dos nossos indicadores, né? A partir dessa conversa, de uma conversa bem franca, bem clara, que seja adequada para ambos os lados, a gente consegue ter uma boa gestão de indicadores. A gente tem também aquela questão de fazer o planejamento anual, né? O envio de acordo com a resolução 669, que a gente tem que enviar todo mês de novembro a partir do SAM, como você já comentou. Então, ela é uma coisa que tem que ser bem acordada, feito o acompanhamento aqui para a gente da operação, e essa comunicação com a manutenção, de forma que seja dada uma distribuição, para que todas as datas sejam atendidas, todas as regulações vigentes, nós aqui estejamos atentos, estejamos atendendo todas as condições
para que nós possamos estar evitando até possíveis penalidades por não cumprir possíveis dados que possam passar despercebidos por nós. Então, é de extrema importância para que a gente possa estar acompanhando, estar rastreando as informações, traçar estratégias, traçar qual é o perfil dos nossos equipamentos, como é que eles estão com relação à sua vida útil, à sua questão de manutenção. Então, é algo de extrema importância. E vendo algo por sentido mais do que está vindo pela frente, nós podemos ver a questão da teleassistência, né, que é algo que está aí no futuro bem próximo, já está em andamento, no qual vai ser um ponto que vai ser necessário também que haja uma boa comunicação ali entre os setores de operação e manutenção e uma boa rastreabilidade dessas informações, porque nós teremos que ficar emitindo relatórios para indicar como é que estariam os nossos indicadores, né, no sentido de disponibilidade, em caso de não estarem condizentes com o mínimo admissível, aí a equipe de manutenção, a equipe de engenharia em conjunto teria que estar dando tratativas e tomar as medidas, as ações necessárias. Importante esse alinhamento, né, entre a manutenção e a operação, né? Uma vez que o processo mesmo nasce lá com, por exemplo, uma equipe regional, né, de manutenção regional. Aquilo vai gerar, né, internamente aí os seus pedidos, né, que vai chegar aqui na pré-operação e vai receber todo o tratamento, né, seguindo estritamente aí o que manda a regulação, né, e os procedimentos de rede, né, prazos, né, para isenção, tudo isso. Então, o processo nascendo correto na manutenção, chegando redondo na pré, a gente vai garantir lá na pós, né, nenhum susto, né, alguma cobrança indevida de PV, né, algo que, assim, realmente nos dá dor de cabeça, né, eu acho que aí para todas as empresas, né, você tem que explicar, tem todo o processo lá do SATRA, né, para não gerar aí uma penalização, né, para a empresa como um todo, né. E afetando, né, o mais importante, afetando os indicadores, né, da empresa, que o primeiro indicador lá que os nossos diretores aí olham, né, disponibilidade PV, né. E falando um pouco aí dessa questão da quantidade de dados que hoje nós temos, acho que é uma situação que ela tende a aumentar com o passar dos anos, né? Então, assim, a gente tem novas tecnologias aí, questão de inteligência artificial, Big Data, então, assim, internet das coisas, né? Então, a tendência é a gente ter um volume maior de dados mesmo, né? E a gente precisa acompanhar essa questão mesmo da gestão e o caminho é a integração, né? Então, assim, a expectativa que nós temos aqui é lógico, se tem a curva da banheira, né? É algo novo aqui para nós, né? A expectativa aqui é boa, né? É ótima, a gente tem muita certeza de que o que está sendo feito aqui de integração, tanto com SCADA quanto para o SAP, vão ser benéficas aí para a Equatorial Transmissão, né? Mas é lógico que toda essa integração ela precisa ser tratada de uma forma que a melhoria ela tem que ser contínua, né? Então, ao mesmo tempo que a gente espera aí uma ajuda para nós aqui na questão do tratamento desses dados, a gente também entende que não é algo que vai parar por ali, né? A gente vai estar sempre melhorando e o processo sempre vai estar mudando, que eu acho que é isso que é o legal no final das contas, né? Isso que deixa o assunto interessante. A gente ter essa capacidade de acompanhar, né, justamente os processos de melhorias e adaptações sugeridas pelos órgãos reguladores, como a ANEEL e o ONS, porque, como nós sabemos, o próprio sistema exige muita complexidade em sua operação, devido à sua robustez, devido à quantidade de agentes, à quantidade de interações existentes, e é um processo natural, os agentes regulatórios buscaram a normalização e uma padronização dos ativos, de algumas características que sejam pertinentes.
como a gente já citou anteriormente, a questão da teleassistência, por exemplo, é um processo que está sendo cada vez mais melhorado e com o intuito, né, de diminuir cada vez mais a interação humana em algumas situações emergenciais, em algumas situações até mesmo remotas, e isso traz sempre muito a agregar aos agentes de transmissão, assim como a questão do próprio BDIT, né, que é a base de dados das instalações de transmissão, né, que busca agora cada vez mais atualizar todos os dados, informações, desde informações de equipamentos, a informações técnicas e algumas questões mesmo financeiras em tempo real. E nesse contexto, que a gente vem aqui provocando, né, eu acho muito importante a gente trabalhar com uma ferramenta que se modele e que tenha essa capacidade de entregar, né, ao agente de transmissão as informações de maneira rápida, de maneira bem visualizada, até com algumas ferramentas que a gente já utiliza, por exemplo, indicadores de gestão com Power BI, alguns indicadores de manutenção mesmo, baseado em relatórios, e a gente vem sempre buscando acompanhar a todo momento, né, todos os ensejos e esse volume de dados massivo agora com as novas interações da internet das coisas, da análise de dados e tudo mais. Foi muito bom ter a implantação, né, desse módulo da PV, né? A gente junto com a Flávia aí passando alguns meses, né, Flávia, ajustando no detalhe mesmo, né, para estar batendo, porque antes aqui o nosso controle era simulação de PV, cálculo de PV, era tudo feito através de planilha, né? Então, com essa automatização desse processo dentro do equipment, nos ajudou bastante, né? Hoje, lá, o evento é criado ali, já sai um relatório, né? A nossa gerência, a nossa diretoria já está de posse dessa informação ali, praticamente em tempo real. Algo assim que, às vezes, até demorava alguns dias, né? Porque esperava aquilo ir no processo no SATRA, para a gente adequar, né? Fazia somente uma previsão, né? Hoje a gente consegue aí, através do equipment, dar o resultado já praticamente em tempo real, né? De uma PV. O nosso relacionamento com a ANS, a gente hoje acaba atuando mais no ambiente da pré-operação, né? Então, a gente já usa, desde o começo desse ano, né, através aí de solicitações de SGIs, né, através do equipment, né, geração de XML, né? E isso aí também já nos poupou, né, um tempo grande, né? E tem ajudado bastante, viu, nesse trâmite com o OMS aí nas solicitações de intervenções. Tá? Simplesmente ela vai iniciar a operação no parque eólico, ela vai iniciar um novo projeto com a gestão apropriada, com a gestão íntegra e aplicada ao que a gente vai fazer. Então, esse seria assim um dos maiores motivos ao qual a empresa decidiu iniciar a operação do parque já com o sistema de manutenção rodando, né? Que a gente já começa a ter ali alguns controles, alguns parâmetros ali de início já com esse banco, com essa informação à vista. Dos principais pontos, tá, a ponta é o que sofre mais, o operacional é o que sofre mais. Já tive lá, já tive na operação também, e eu posso dizer com toda certeza que vários controles não fazem controle nenhum, certo? Esse é o principal ponto. Eu tenho várias formas de controlar uma coisa, mas eu ter vários controles de uma mesma coisa não faz nenhum sentido. Um sistema, quando ele é bem desenhado e quando ele é modular, que você consegue
inclusive incluir outros processos nele sem grande desgaste de tempo, isso já ajuda bastante. O que acontece com a decisão do software é que você faz uma análise de mercado, tá? E você ter um sistema especialista naquilo que você faz, tá? Facilita muito, principalmente na hora de você implantar ele, porque o pessoal que está esperando o sistema de manutenção funcionar, eles estão com fome de ver o processo que ele faz funcionar ali dentro. Eu quero gerir ativos no setor de energia, tá? Então, você tem que procurar um especialista no setor de energia. Aí eu quero gerir ativos no setor de energia. E aí te aparece um cara que tem um software de manutenção, não, que tem um software de logística, de lojas, de magazine, de armazém, não faz. Você tem que procurar sempre um software especialista. Eu acho que é mais assim, falando a mesma língua, eu acho que esse foi o estudo da empresa para adquirir o software, ele foi bem mais feliz, principalmente por conta disso. Tem software para tudo, mas se você fizer uma boa decisão e escolher um software que vai te ajudar no que você faz, o pessoal que trabalha com você está com fome de ver o negócio funcionar ali. Olha, eu faço isso funciona aí nesse software? Certo, funciona. Então pronto, a gente fez uma boa decisão. Eu estou com fome de fazer isso, funciona nesse negócio aí? Não, tem que adaptar, tem que criar um módulo aqui, tem que fazer não sei o que, pode ter um desenvolvimento a mais, entendeu? Então isso aí já dificulta bastante. Então é extremamente vantajoso você fazer uma decisão, você tomar a decisão de adquirir um software que fala a mesma língua que você, que atua na especialidade que você trabalha. Esse é um principal ponto. A questão do software especialista em manutenção é que ele vai pegar um processo, transferir esse processo para a tua empresa e você vai fazer o teu processo de manutenção baseado em uma melhor prática que tem em geral no mercado. O software específico do fabricante, ele tem uma vantagem com relação ao equipamento do fabricante. Tá? Talvez a gente não tenha uma aplicação inteira com ele em todos os outros equipamentos. Então, a minha opinião é essa. Você pode até, inclusive, ter o software do fabricante. Eu acho que, particularmente, gosto de ter, por exemplo, algum sistema muito especialista, como é o caso de você ter o aerogerador e ter o software do fabricante do aerogerador, mas que, normalmente, assim, um software de manutenção especialista, ele teve todo aquele estudo por trás, ele sabe que consegue atender a vários tipos de equipamentos diferentes, entendeu? E ele tem uma curva de estudos daquilo com uma visão mais do cliente. Quando você tem um software que tem uma visão de cliente mais na parte de análise do que é a performance daquele equipamento, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os limites, quais são os parâmetros que você pode colocar lá como limite daquele equipamento, também, para um nível de gestão maior, é muito mais interessante para mim. Eu acho que se você tem uma planta, um equipamento, não pensa você ter um software do equipamento, mas se você tem várias plantas, você faz uma gestão macro, se você tem vários outros sistemas para integrar, eu acho que vale você ter certo? Falando a mesma língua do setor, certo? Mas que consiga te atender com vários tipos de equipamentos diferentes.